turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, estejam animados para nós começarmos mais uma semana de estudos aqui. E nós vamos iniciar um capítulo novo dos nossos estudos. Vamos falar agora da unidade 7 do nosso livro, volume 3. E o assunto que nós vamos começar é o relato de viagem. Um gênero textual muito legal, muito gostoso de trabalhar, até porque ele vai despertar as nossas memórias de viagem. Você gosta de viajar? Já fez viagens interessantes? Para que lugares você já viajou? Pois você vai poder compartilhar isso tudo conosco, tanto oralmente nas aulas, quanto escrevendo algumas produções de texto aí com seus relatos de viagem, e nós vamos aprender como é que esse gênero se estrutura e vamos conhecer alguns relatos também de algumas viagens das quais nós não pudemos participar, mas se tornaram até documentos históricos a partir do momento em que foram relatados, por serem viagens muito importantes para a história da humanidade. Vamos aprender um pouquinho a respeito delas, então vem comigo aqui. Acompanhe aí, pega já o seu material para você poder seguir conosco aqui nessa nossa viagem pelos relatos de viagem. E nós abrimos aqui a unidade 7, lá na página 2 do seu livro didático, volume 3. Observe aí, porque nós estamos com um livro novo. Nós temos uma imagem e uma frase. Eu quero que você abra, observe essa imagem e diga o que é que você vê. O que é que você vê nessa imagem? Tem uma paisagem aí representada, tem algumas nuvens. E o que é que você vê no desenho dessas nuvens, no deslocamento das nuvens? Que impressões e que imagens se formam a partir da sua observação? O pensamento que essa página traz para nós, lá no seu título, diz assim: uma viagem é uma história e uma história é uma viagem. O que é que você entende dessa afirmação, dessas duas afirmações, na verdade? Uma viagem é uma história e uma história é uma viagem. Isso é verdade? Pois eu digo a você que sim, uma viagem é uma história. Cada viagem que nós fazemos, as pessoas que nós encontramos no caminho, as experiências que nós vivemos, sejam elas boas ou ruins, cada viagem é uma história, e quando não muitas histórias, né? Ela pode nos render muitas histórias, muitas experiências que muitas vezes merecem ser registradas, ser até escritas. E diz também que cada história é uma viagem. Por que cada história é uma viagem? Porque quando nós produzimos histórias, nós viajamos na nossa imaginação, nós podemos criar situações, nós podemos inventar, nós podemos ampliar as experiências reais e a partir dessas experiências criar novas experiências no mundo da fantasia e da imaginação. Então, em cada história que nós produzimos, nós podemos produzir também uma ou muitas viagens nas nossas histórias. E é isso que nós vamos fazer aqui no decorrer dessa unidade. O texto do nosso livro didático, aqui a partir da página 3, ele vai nos apresentar um pouquinho da história dos relatos, como que esses relatos surgiram, qual a intenção, qual é a função desses registros e por que é importante se produzir relatos de viagem, por que eles foram tão importantes na história da humanidade. Aí mesmo na página 3 tem um pouquinho dessa história, dizendo que os relatos de viagem, eles fazem parte da história da humanidade há muitos e muitos séculos. E esses relatos, eles se tornaram tão importantes, tão relevantes na história da humanidade, porque a partir de muitos deles, nós podemos ter a compreensão de como eram até as paisagens, de como eram as civilizações há muito tempo, muito antes de nós, quando não existia fotografia, não existia câmera de filmagem. Hoje nós fazemos uma viagem e trazemos tudo relatado na nossa câmera, no nosso celular, nos nossos vídeos, não é verdade? Mas antigamente não, as pessoas precisavam registrar isso em forma de descrição oral, escrevendo, relatando, contando a respeito do que viram, a respeito do que ouviram e das descobertas que fizeram. Então esses registros eram feitos a partir da escrita e a partir dos desenhos também. Até os registros de cartografia, os desenhos dos mapas, muitos deles foram inspirados, os primeiros mapas, os primeiros desenhos dos continentes, a partir dos relatos orais e escritos que foram feitos a partir dos viajantes, na época das grandes navegações, quando mesmo o Brasil foi descoberto por Portugal.
esses relatos eram muito importantes, porque aquilo que se via do lado de cá, das Américas, nas novas terras, nas novas ilhas, só se fazia conhecido pelas pessoas que estavam lá do outro lado do oceano a partir desses relatos de viagem. Então, nessas grandes navegações, havia uma pessoa que viajava dentro do navio só com o propósito de registrar, de escrever tudo que se via, tudo que acontecia. Cada evento daquela viagem era registrado por esse escritor, e daí nós temos excelentes documentos históricos desse período também, do descobrimento do Brasil e de outros períodos anteriores. Nós temos muitos relatos que retratam a história da humanidade. Nós vamos conhecer alguns deles aqui. Nós temos citados aí 2 autores importantes que apresentam relatos de viagem, os quais nós vamos estudar alguns trechos aqui. Um deles é o alemão Hans Staden, que registrou as suas impressões numa viagem que fez às novas terras, inclusive a terra do Brasil, no século XVI, e os registros que ele fez foram muito importantes, atraíram a atenção de toda a Europa pela forma como ele descreveu essas novas terras, que ele teve a oportunidade de conhecer. Vamos falar também sobre o escritor Amir Klink. Ele fez o relato de uma experiência fantástica que ele viveu, uma experiência real, onde ele fez uma imensa viagem de barco saindo de lá do continente africano até aqui no nosso país. Chegou aqui no estado da Bahia, e ele fez essa viagem sozinho num pequeno barco, e aí nós temos o relato dessa viagem contando como foram essas aventuras que perduraram por muitos dias, porque é uma viagem muito longa, num barco à vela, né, num barco simples, não era movido a motor. Então ele passou por diversas experiências e nós vamos conhecer um pouquinho dessas experiências aqui nos nossos relatos de viagem. Outro escritor que nós vamos citar aqui no nosso livro é o Zeca Camargo, que você conhece aí da TV. Ele era apresentador do Fantástico, agora apresenta um outro programa na Rede Globo. E o Zeca, numa determinada época, fez uma temporada de viagens pelo mundo, mostrando, fazendo reportagens e mostrando como eram aqueles lugares que eram possíveis de nós também conhecermos. E a partir dessas viagens, dessas reportagens que ele produziu, ele escreveu também um livro com seus relatos de viagem. Nós temos um pouquinho dessas experiências dele aqui em um desses lugares. Nós vamos conhecer também o que é que ele nos relata a respeito desses lugares que ele visitou. Uma coisa que nós vamos observar nos relatos de viagem é a questão do tempo verbal. Qual é o tempo verbal que é apresentado num relato de viagem? Como aquele texto está sendo escrito no momento em que a pessoa, o escritor no caso, está vivendo a experiência, a maioria dos verbos que nós vamos encontrar nos relatos de viagem, eles estão no tempo presente. Nós estudamos um pouquinho aí na unidade passada sobre os tempos verbais, nós vamos utilizar muito esses tempos agora na compreensão e na produção dos nossos relatos de viagem. Enquanto eu vivo as experiências, eu escrevo as experiências que estão acontecendo agora, mas isso não me impede de citar fatos que aconteceram pouco tempo atrás, que aconteceram na noite anterior. Então esses tempos verbais vão se misturar. São experiências que estão acontecendo, nós teremos muita utilização do presente, muita utilização do gerúndio, que é o fato ainda acontecendo, essa situação em andamento, e os outros tempos verbais vão auxiliar na construção desse texto aí. Ainda nessa questão dos tempos verbais, nós podemos produzir relatos de viagem a partir das nossas lembranças. E aí nós vamos adequar os tempos, adequar a citação dos fatos para que ele se encaixe da melhor forma, fazendo com que o meu leitor compreenda onde esses fatos se situam na história. Então eu posso utilizar o tempo passado, mas eu preciso organizar muito bem essas ações para que a sequência narrativa fique clara, fique bem compreendida pelo meu leitor. E o que é que predomina no relato de viagem? O que vai predominar nessa escrita é a caracterização, a descrição. Você sabe o que são adjetivos? Pois nós vamos trabalhar muitos adjetivos nos relatos de viagem. Porque a partir do momento que eu visito um lugar, eu quero apresentar um lugar, a partir do momento que eu vivencio uma experiência e eu quero compartilhar todas as sensações e emoções vividas naquela experiência para o meu público leitor, eu preciso descrever, eu preciso desenhar com as minhas palavras para que ele consiga perceber todas as nuances,
consiga imaginar junto com a minha leitura tudo aquilo que eu quero representar através das palavras. Então é preciso usar abundantemente os adjetivos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho do texto descritivo. Se você tem alguma dúvida aí, se esqueceu o que é um adjetivo, corre um pouquinho atrás aí no seu livro anterior, refresca sua memória, porque nós vamos usar os adjetivos agora para fazer essas descrições. Então nosso texto será um texto abundante em características e é preciso saber utilizar bem essa ferramenta para que seja coerente, para que seja claro. Vamos trabalhar a concordância, porque o adjetivo concorda com quem? Concorda com o substantivo, e assim nós vamos dar corpo ao nosso texto e trazer à tona as viagens que nós fizemos. Muito bem? Então vamos lá, vamos ler esses textos, vamos praticar essas atividades, vamos compreender essas histórias, mergulhar nessas viagens, porque nós vamos viajar junto com os nossos autores aí e depois nós vamos produzir os nossos próprios relatos. Tudo bem? Aguardo você!